Fala galera, eu sou um cara qualquer e eu soltei algumas notícias sobre Quarteto Fantástico esses tempos para trás, né? Falando aí que provavelmente a protagonista não vai ser o quarteto em si, mas sim a Sue Storm. Isso, ela vai ser a protagonista, ela vai ter todos os holofotes, ela vai ser maravilhosa, linda e espetacular. Assim como acontece nos filmes da Marvel hoje em dia, né? As mulheres têm ganhado um destaque extra. Mas a notícia que eu tenho aqui é aquilo que a gente já imagina. Os autores e escritores que compõem o quadro da Marvel, eles não querem ou não aceitam o material original. Bora aqui para vocês entenderem, olha só. Mais más notícias para o Quarteto Fantástico do MCU. Os alarmes estão tocando. Quando isso vai parar? Esse é o título da matéria e vamos entrar aqui para vocês entenderem melhor. Olha só. Recentemente vi o novo diretor Matt Shakman confirmar que o elenco está definido. Então aparentemente está tudo bem aí. Matt Shakman, para quem não entende ou não conhece, vai ser o diretor aí do Quarteto Fantástico, desse filme, né? A matéria fala aqui que o elenco já está definido e eles só estão esperando aí a greve dos atores acabar para eles divulgarem aí quem foram os atores escolhidos para participar desse projeto. Aí continua falando o seguinte: quando questionado se seu filme do Quarteto Fantástico será uma homenagem às histórias clássicas da Marvel ou se tem uma história original em mente, é aqui que o primeiro alarme dispara. E, cara, assim, a gente viu isso em Invasão Secreta, o diretor falar que ele não tava nem aí pros fãs, né? Eles têm que entender que essa história é a história que eles querem contar. Então, hoje em dia, os autores, os escritores, os diretores, eles não se importam muito com o que os fãs querem, com o que os fãs esperam, já que existe um material original a ser adaptado, né? Os fãs já esperam alguma coisa ali relacionado a isso, mas não. Os diretores, eles querem fazer o seu próprio programa, a sua própria história e foda-se o fã. Pra que eu preciso de fã, né? Vamos continuar aqui para vocês verem o que o diretor falou. Abre aspas. A ideia que tanto amei na Marvel é que não vamos apenas dar uma olhada que existe e traduzi-la para um filme. Faremos o que toda grande corrida, né, race, fez, que é nos apoiar no que veio antes, mas depois pensar em como nós, como artistas, vivemos neste momento, processando o que todos estamos processando. Que história queremos dizer agora que isso parece verdadeiro para nós como pessoas. Então, mais uma vez, a gente vê aqui um diretor falar que, assim, claro, ele vai dar uma olhada no material original, mas tem que ver o que o material original serve para o que a gente quer passar para hoje. Cara, isso é de um narcisismo tão grande. Os fãs, eles não querem uma nova visão. Eles querem simplesmente o que está escrito, o que já está consolidado, adaptado de uma forma decente para o live action. É isso que esse pessoal não entende. Eles querem simplesmente fazer aí algo grande, né? Eles são artistas, eles querem colocar a própria ideia, para não falar ideologia, deles na obra. Mas acaba que a gente sabe muito bem o que isso vai dar, né? Aonde isso vai dar, o flop que vai vir, o fracasso que vai ser. Assim, a gente tá cansado de ver isso acontecer dia após dia nesses últimos anos. Mas não, eles continuam com essa ideia. Olha só, como fui ousado acima, o que é alarmante é a menção de viver neste momento, processar o que todos estamos processando e contar uma história, queremos contar agora mesmo que pareça verdadeira para nós como pessoas. É a tal de agradar a audiência moderna, né? A gente tá cansado disso. Os fãs estão cansados disso, porque a gente mostra na bilheteria que isso não agrada, não é legal, ninguém quer, e eles continuam fazendo isso. E tem mais, esses rumores aí que saíram, que a Sue Storm vai ser a protagonista, né? A história vai ser centrada nela, tem muito base no que tá acontecendo nos quadrinhos. Olha só, assim, no início do mês ficou conhecido na Marvel Comics que a Sue Storm é considerada a Indiana Jones da Marvel, quer dizer, estão fazendo retcon, né? Estão recontando a história da Sue Storm, mudando aí o passado dela. É engraçado, só fazer um adendo aqui, é engraçado, pessoal, porque tem muita gente que às vezes fala assim: mas fulano já é assim há algum tempo. Mas ciclano se tornou assim já faz algum tempo. Cara, o que importa aqui é que a deturpação está sendo feita. Agora ou antes. Os personagens, eles foram criados de uma maneira.
Aí vem alguém lá, um escritor, porque a gente sabe, né, ao contrário de mangás, que é um escritor para toda a vida, geralmente os quadrinhos, ainda mais desses personagens icônicos, eles têm vários escritores aí durante a sua vida, né? E às vezes um escritor muda esse personagem, muda ali a característica dele, muda os poderes, muda a orientação sexual. E você pode reparar que em muitas, para não falar em quase todas as vezes, esse personagem nunca mais volta a ser o que ele era na origem. Eu posso dar o exemplo aqui do Alan Scott, o Lanterna Verde, que eu soltei aqui em matéria recentemente, que colocaram aí essa história, que ele vai ser chantageado tal, que ele é um Lanterna Verde Yagi. Ele não era Yagi na sua concepção, ele foi um dos primeiros lanternas criados. Ele tinha família e 2 filhos, mas em 2012, quando trocaram a orientação sexual dele, né, quando fizeram aquele reboot na DC dos Novos 52, ele se tornou mais jovem e mudou de orientação sexual. Desde então, não saiu mais quadrinhos com ele de origem. Então, geralmente, quando acontecem essas mudanças, elas dificilmente voltam a ser o que eram. Por isso que assim, a gente não pode dar espaço para esse tipo de mudança. Tem muita gente que fala assim, mas mudou só isso aqui. Cara, eu mesmo já peguei me contradizendo, porque recentemente eu postei um vídeo aí da Peach, onde mostra 2 imagens dela, né? A imagem dela antiga, mais fofinha, um cara assim de inocência, e a imagem dela de hoje em dia, que eles colocaram, né? Dela mais maliciosa, com a cara assim, sabe? E eu pensei assim, não tem nada demais. Mas realmente, pessoal, tem alguma coisa, porque começa assim, começam mudando pequenas coisas. E depois passa para as grandes coisas. E a hora que a gente vê, você vai reclamar por quê? Porque esse personagem começou a mudar há muito tempo, ele já é assim há muito tempo. Então, a gente tem que reclamar assim. Mas vamos fechar a matéria aqui, tá falando o seguinte. Isso é dito nos quadrinhos. Eu falo da Sue Storm ser um Indiana Jones, né? A história em quadrinhos finalmente explicou um grande retcon de uma década atrás em relação a Marvel Comics, recontando a origem do namoro de Reed Richards e Sue Storm. Em suma, o que o retcon faz é colocar Sue Storm em pé de igualdade com Reed Richards, porque aparentemente em seus 60 anos de história ela nunca esteve antes. Tipo assim, a gente sabe que o Reed Richards ele é um dos humanos, se não o humano mais inteligente da Terra. Na Marvel Comics, o Reed Richards ele é um dos, se não o humano mais inteligente da Terra. E o que eles fizeram? Eles não podem deixar a mulher inferior ao homem, né? Não pode. A mulher ela tem que ser em pé de igualdade. Então o que eles fizeram? Igualaram os dois. Agora os dois, eles, entre aspas, têm o mesmo nível de inteligência ali. É o que a gente vê nos quadrinhos de hoje, né? Eles não conseguem criar personagens, eles têm que mudar os antigos, tem que fazer as mulheres o mesmo patamar dos homens, porque a sociedade era machista na época, né? Cara, é simples. Se você acha que a personagem feminina tem que estar em pé de igualdade com os personagens masculinos, faça um personagem feminino novo. Façam uma mulher, uma heroína nova e que seja bem trabalhada, bem escrita, bem desenvolvida para que as pessoas consigam assimilar isso e falar que aconteceu de forma natural. Isso aqui que ele está fazendo, simplesmente voltando atrás e reescrevendo a história para que os dois sejam iguais, não vai ser engolido por ninguém. Não vai. Mas essa era a notícia, pessoal. Já vou pedir de novo aqui para vocês. Se inscrevam no canal, deixem o like é muito importante. Se quiser ajudar mais, vire membro de R$2, de R$5. Você pode ajudar lá com o que seu coração permitir. E a gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.